Perícia Contábil, o livro texto básico que estou usando neste canal, Valder Luiz Palombo Alberto, este livro aqui. Então, é um excelente livro para começar a entender um pouco sobre perícia contábil. Só que para entender um pouco sobre perícia contábil, eu também preciso entender sobre direito, sobre o mundo jurídico. E nos últimos vídeos eu tenho tratado sobre provas admitidas na legislação brasileira. Porque tem que entender um pouco sobre isso para perceber que prova pericial, ou no caso a perícia, ela é uma dessas provas admitidas na legislação brasileira. Não existe somente a perícia, então existem outras provas. Por exemplo, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, documento, testemunho, perícia, inspeção judicial. Eu já tratei aqui no canal sobre depoimento pessoal, sobre confissão, sobre exibição de documento ou coisa, sobre documento, sobre testemunho, ou melhor, até documento, né? E hoje eu quero tratar sobre testemunho, que seria praticamente já uma das últimas provas admitidas na legislação brasileira. E o testemunho, o nosso texto diz o seguinte, é um texto extenso, talvez eu tenha que dividir em parte 1 e parte 2 sobre testemunho. Prosseguindo o elenco das provas admitidas e interrelacionando-as com a prova pericial, até que estudemos esta especificadamente, temos a prova testemunhal, seção 6ª, artigos 400 a 419. Esta prova, no dizer do próprio Código de Processo Civil, é sempre admissível, exceto quando, primeiro, a lei disponha de modo diverso ou, b, os fatos já estejam provados por documentos ou confissão da parte, ou c, os fatos somente possam ser provados por documento ou exame pericial. Vamos repetir isso aqui. Então, a lei dispõe de modo diverso, ou os fatos já estejam provados por documentos ou confissão da parte, ou c, os fatos somente possam ser provados por documento ou exame pericial. A legislação dispõe que podem depor como testemunhas quaisquer pessoas, exceto as incapazes, as impedidas e as suspeitas, caracterizando estas últimas. Tal prova, como transmissão da visão de quem tem conhecimento dos fatos, como já dito, é sempre admissível. Porém, há restrições quando a mesma recair sobre contratos, dispondo nos artigos 401 ao 404 verbis. Bom, esta questão sobre testemunha, ou testemunho no que se refere a contratos, deixarei para o próximo vídeo. Eu quero encerrar esse vídeo de hoje entendendo que esse artigo que dispõe sobre testemunhas, qualquer testemunha poder depor quaisquer pessoas, exceto as incapazes e as impedidas e as suspeitas. Vamos ver o que isso quer dizer? Então, artigo 405 diz o seguinte, podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 1º, são incapazes, inciso 1º, o interdito por demência. Segundo, o que, acometido por enfermidade ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Terceiro, o menor de 16 anos. Quarto, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Parágrafo 2º, são impedidos. O cônjuge, veja quem são os impedidos agora. O cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau, ou colateral, até o 3º grau. De alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir um interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Segundo, o que é parte na causa. Terceiro, o que intervém em nome de uma parte, como o tutor na causa do menor ou representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Parágrafo 3º, são suspeitos, veja bem, suspeição agora, suspeitos. Primeiro, o condenado por crime de falso testemunho, havendo transitado em julgado a sentença, o que por seus costumes não for digno de fé, o inimigo capital da parte, ou seu amigo íntimo, o que tiver interesse no litígio. Então veja que tudo isso aqui é motivo para suspeição. E os impedidos também, numa outra situação que já coloquei, e os incapazes. Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo quero tratar sobre essa mesma questão do testemunho, mas no que se refere aos contratos. Valeu!